Vamos lá então. Boa noite para vocês novamente. E a gente estava comentando um pouco antes, Dani, que está faltando, né, nesse projeto duas funções para a gente implementar. Daí a Edilene comentou, né, que vocês já começaram um projeto e a gente vai fazer essas duas funcionalidades utilizando utilizando funções, perdão, para a gente ver como que fica a estruturação utilizando funções. Nossa, eu tô com arquivos na cabeça, perdão. Então, olha só relembrando um pouquinho, né, do que a gente estava fazendo, é um sistema para cadastro, listagem, busca e edição de clientes. A gente começou o programa definindo as estruturas, né, que nós vamos utilizar, que temos uma estrutura endereço, e essa estrutura endereço está sendo utilizada dentro da estrutura cliente, ela está aqui. Então, esse campo da nossa estrutura cliente tem dentro dela os campos rua, bairro e número. Na sequência, a gente definiu também uma lista de clientes que está sendo representada através de um vetor. E esse vetor está associado a uma constante, que nós chamamos aqui de max clientes, que está definida aqui em cima, inicialmente como 20, né, só para testes. E nós temos também uma outra variável que é do tipo inteiro, que é a quantidade, o QTD cliente, que se a gente lembrar um pouquinho, ela está dando duas informações para a gente. Ela está controlando quantos clientes nós temos cadastrados até o momento e ela indica para a gente também qual é a próxima posição do vetor que deve ser preenchido. Tudo bem? E também da última aula, né, como essas nossas variáveis estão definidas fora do contexto, ou seja, fora das chaves de qualquer função, elas são ditas variáveis globais. E o que significa essas nossas variáveis globais? Elas podem ser acessadas para manipulação, para verificação do dado que está armazenado de qualquer função dentro do nosso programa. Tudo bem? E por que a gente definiu como global? Porque ela está sendo utilizada, ela vai ser utilizada em todas as funções, ok? Eu vou começar aqui então definindo uma função para fazer a edição dos dados de um cliente, ok? Que é a nossa opção C. Então, como que a gente faz para criar uma função? Antes de qualquer coisa, eu só vou deixar um comentário aqui que nós estamos criando uma função para editar os dados de um cliente. Toda vez que a gente vai definir uma função, que na verdade as funções a gente já está utilizando dentro do programa, né? Por exemplo, o printf, ela é uma função. E aí vem o primeiro detalhe. Como que a gente consegue fazer a diferenciação entre uma variável e uma função? As nossas variáveis, ela tem um nome e depois a gente pode utilizar essa variável para definir um valor, para atribuir um valor, como a gente está fazendo aqui. Estou dizendo que o meu quantidade de cliente é igual a 0, ou seja, estou atribuindo o valor 0 para dentro dessa variável. O que diferencia, como exemplo, essa minha variável quantidade cliente do meu printf? Se vocês perceberem, o printf ele sempre vem acompanhado de um abre e fecha parênteses. Todas as funções têm um abre e fecha parênteses. Pode acontecer de uma função não ter nenhum parâmetro, ou seja, eu teria, se fosse o caso do printf, né? Se o printf fosse uma função sem parâmetro, ela ficaria a chamada nesse formato. Então, nós temos o nome da função e nós temos esse conjuntinho, né, de abre e fecha parênteses, onde aqui dentro eu posso passar alguma informação que a nossa função vai utilizar para fazer o processamento dela. Por que o printf precisa de um texto? Porque é uma função responsável por colocar alguma coisa na tela, por apresentar alguma mensagem dentro do console. Então, ele precisa receber a mensagem que vai ser escrita na tela. Então, ela tem esse parâmetro. Outro exemplo, o scanf é uma função. Como que eu sei? Tem um abre e fecha parênteses aqui. E no caso do scanf, ele tem duas informações diferentes que precisam ser definidas. O primeiro, que a gente pode chamar que é o argumento, né, do scanf. O primeiro argumento é o tipo do dado que vai ser lido e depois da vírgula, o segundo argumento é onde esse valor vai ser armazenado. Tudo bem? E aí vem a questão, né? Beleza, o printf e scanf já estão definidos dentro dessa nossa biblioteca stdio.h,
Mas a gente pode também criar as nossas próprias funções. E qual que é esse processo? Tem uma certa regrinha, né? A primeira coisa que eu preciso definir é: a minha função, depois de ser executada, ela devolve algum valor? Ela precisa retornar algum valor? Se ela precisar retornar alguma coisa, a gente pode definir o tipo de retorno aqui. Por exemplo, se eu tenho uma função que no final devolve um inteiro, eu defino ela como int, ou se devolve um float, ou se devolve um char, ou então a minha função pode ser executada e no final não retornar nada. Eu posso definir ela como void. Tudo bem? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função aqui, que é a de edição, como inteiro. E esse inteiro vai estar ligado com um 0 ou com 1. Ela vai retornar 1 se a edição foi feita corretamente, com sucesso, e ela vai retornar 0 caso caso aconteça algum problema na edição. Tudo bem? Então a primeira coisa é a definição do tipo de retorno da função. Na sequência, a gente precisa dar um nome para essa função. Se a minha função vai editar os dados, eu vou chamar minha função de editar cliente. Tudo bem? É importante a gente dar um nome significativo, né? Que a gente entenda o que a função está fazendo. E esse nome, depois, na chamada, tem que estar escrito exatamente desse jeito. A gente já vai ver isso já. E na sequência, dentro dos nossos parênteses, eu preciso definir: tem alguma informação que a minha função precisa utilizar, só que ela não conhece, que vai vir de fora? Se tiver, a gente vai definir, então, sempre no parzinho, o tipo do dado que tem que ser passado e um nome para esse dado. No caso do editar cliente, deixa eu ver se a gente... vou fazer o seguinte, só para a gente ver tudo mesmo, daria para fazer de uma outra forma. Eu tenho um int editar cliente, né? Então ele vai retornar o inteiro, o nome da função é editar cliente. E esse meu editar cliente, ele vai receber o inteiro, que vai ser a posição do cliente que eu quero modificar, que eu quero editar. Tudo bem até aqui? Edilane, Dani? Tudo. Maravilha. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? A minha função editar cliente tem esse nome, ela retorna o inteiro, que vai ser 0 ou 1, porque eu padronizei isso, e essa minha função, ela recebe uma informação já dada, que vai ser a posição do cliente que vai ser modificado. Tudo bem? Então, aqui eu não vou fazer a operação de buscar o cliente, eu só vou fazer a operação de modificar os dados do cliente que está nessa posição que está sendo passada como parâmetro da minha função. O que eu vou fazer aqui então? Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar os dados do cliente que está nessa posição. Vou colocar um printf aqui para nome. Na verdade, pessoal, eu vou colocar só um pouquinho para baixo, porque eu acho que a gente já tem uma função que faz isso, né? Vou até colocar endereço, não é o nome. Vou até fazer isso só para a gente ver que a gente está repetindo o código. Eu só copiei lá da listagem o printf, que é de apresentação dos dados do cliente. Eu recebi uma posição e eu vou colocar aqui o nome, né? Tem o nome, depois o endereço e depois os dados do cliente. Ai, deixa eu arrumar, tá feio, né? Vou colocar um printf direito aqui, printf nome, aí %s/m. Quem é o nome? É o meu lista cliente, nessa posição que foi passada, que é a minha posição, ponto nome. É o nome do cliente. Na sequência, nós temos o endereço, que vai ser a rua, vírgula, número, traço, bairro. Então, da minha lista de clientes, deixa eu tirar o nome daqui que ele já está ali em cima. Da minha lista de clientes, na posição que foi recebida dentro da função, eu vou apresentar a rua, né, do endereço. Depois, para essa mesma posição, a gente vai apresentar do endereço o número. E depois, para essa mesma posição, a gente vai apresentar do endereço o bairro. Terminamos esse printf. Tá faltando o CPF. Então, o CPF vai ser uma string, que vai ser da lista de clientes na posição.cpf e
um outro printf, que vai ser o telefone, que é uma string /n da minha lista de clientes na posição que recebeu, a gente vai pegar o telefone. Por enquanto, a gente só está apresentando os dados. Tudo bem? O que nós precisamos fazer agora? Como a gente está mexendo em C, é tudo textual, a gente vai, para editar os dados, apresentar os dados que estão na posição e depois fazer a leitura novamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um printf pedindo o nome atualizado. Na sequência, eu vou colocar um setBuff só por conta de ser uma string, né? No, e vou fazer o scanf. Scanf, %, 49, deixa eu só ver o tamanho do nome, é 30, tá? É 29. 29, até que seja dado /n. E nós vamos ler onde? Na lista de clientes, na mesma posição que a gente está mexendo, ponto nome. Tudo bem? Então, peço o nome atualizado, leio esse nome, só que percebam que agora a gente está mexendo na mesma posição que foi recebido, né? Que foi passado aqui para dentro da nossa editar cliente. Na sequência, então, a gente precisa fazer o restante, né? Na verdade, eu acho que já tem isso. Eu vou dar uma copiada aqui no cadastrar cliente. Justamente, né? Ó, CPF, tal. Só que eu não vou copiar essa quantidade de cliente mais, porque não tá tendo modificação na quantidade de dados que eu tenho armazenado. Aqui, deixa eu só arrumar a indentação. Então, vamos lá, né? Peço o novo CPF. Na verdade, o CPF pode ter algum erro de digitação, né? Então, eu peço o CPF e leio o CPF. Ao invés de eu colocar nessa nova posição quantidade de cliente, eu vou colocar na mesma posição. Deixa eu tirar o tamanho da string aqui. Depois o nome, a mesma coisa. Eita, eu vou colocar no posição. Então, li o CPF, tô lendo o nome. Agora eu vou ler a rua, vou colocar na mesma posição. O número, a mesma coisa. O bairro, a mesma coisa. E o telefone, a mesma coisa. Tudo bem? Então, com isso, a gente até já finalizou a função responsável por receber uma posição que vai ser alterada. Aí ela apresenta os dados atuais. A gente pode até colocar um printf aqui, olha. Dados atuais do cliente. /n. E depois, na sequência, a gente pede. Só que, se a gente pensar um pouquinho, para a gente editar os dados de alguém, antes de qualquer coisa, a gente precisa encontrar onde aquele cliente está armazenado. Ou seja, a posição que está sendo recebida aqui nesse meu editar cliente, ele precisa ser passado, precisa ser identificado. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tudo bem para vocês dois? O processo, para eu editar primeiro eu preciso saber de quem eu quero editar. Depois, tendo isso, eu preciso buscar. Depois de buscar, eu preciso verificar, existe essa pessoa cadastrada? Se existir, aí eu posso editar. Caso contrário, a gente não faz nada. Tudo bem? Ok. Maravilha. Só que olha só, tem na verdade um seguinte, né? A gente fez a edição aqui e não retornou nada. Então, eu vou mudar aqui para void mesmo. A gente vai utilizar o inteiro na função de edição. Se a gente der uma olhadinha no nosso programa, eu vou ali para baixo, nós já temos nas opções 3 e 4 uma certa busca, certo? A gente tem a busca do cliente por CPF e a busca do cliente por nome. Aqui na edição, vocês percebem que a gente vai ter que fazer uma busca? Vou colocar aqui que é a busca por nome, por exemplo. E aí a gente teria que repetir tudo que está dentro dessa busca do cliente, dentro da edição, para encontrar a posição e depois fazer a edição. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de repetir código, que é justamente esse código aqui, do case 3, né? Defina um CPF, não, é o nome. Defina um nome de busca.
né? Tem esse encontrou, pergunto o nome para ser buscado, depois eu faço a busca. O que eu vou fazer? Ao invés de deixar tudo isso daqui, eu vou copiar, eu vou tirar tudo isso aqui do case 3. Vou dar um Ctrl X aqui. E vou jogar isso numa função. Por quê? Porque daí eu consigo reaproveitar essa função. Não preciso ficar criando funções, código replicado para coisas iguais. Então, eu vou criar aqui uma função para buscar um cliente por nome. Essa minha função, ela sim vai retornar um inteiro. Esse inteiro vai ser a posição do cliente que foi encontrado ou não, né? Então, busca cliente e eu vou deixar nome, não recebe nada e vou colocar aqui todo o código. Percebam que eu só dei Ctrl X, Ctrl V. Olha o que a nossa função faz, né? Então, eu tenho um int busca cliente nome, tenho do mesmo jeito o meu nome de busca, tenho esse aqui encontrou igual a 0, só que vai ficar um pouquinho diferente aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu já vou modificar aqui. Eu vou criar um int que eu vou chamar de posição do nome, né? Que inicialmente é -1. Por que -1? O nosso vetor, que armazena todos os clientes, ele começa no índice 0. Os nossos vetores não têm nenhuma posição negativa. Tudo bem? Esse -1, que está sendo colocado como inicial aqui, vai ser tratado, vai indicar o caso quando eu não encontrar nenhum cliente com esse nome. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pedir, olha, qual que é o nome para ser buscado? Li o nome. E o que a gente está fazendo? For tal, se strcmp do nome de busca com o nome do cliente naquela posição for igual a 0, significa que encontrou. Aí a minha posição vai receber o i. Por que o i? Porque o i indica a posição que aquele nome foi encontrado. Tudo bem? Até aqui? Dani, Edilane? Sim, professora. Tá indo. Tá, maravilha. E ao invés de fazer esse if encontrou, eu não vou deixar, eu só vou colocar aqui um return posição. Então, deixa eu voltar aqui para a gente analisar a função. Essa minha função, ela é responsável por buscar um cliente por nome e ela vai retornar um inteiro no final. Esse retorno, olha, o inteiro que ela retorna, indica a posição onde o nome foi encontrado, ou seja, a posição onde os dados daquele cliente está armazenado. Inicialmente é -1 por quê? Porque o vetor não tem índice igual a -1. Ou seja, se essa minha posição do nome começa em -1 e eu ando por esse for, se ele não entrar nenhuma vez nesse if, vocês concordam comigo que essa posição não vai ter o valor modificado? É posição nome, né? Eu errei o nome da variável. Posição nome, return, posição nome. Se ele não entrar nenhuma vez nesse if, significa que ele fez o for inteiro de i, né? Que é posição a posição, que é o índice i que está acessando, e ele não encontrou ninguém com esse nome que ele estava buscando. Quando ele chegar aqui fora do for, significa que essa minha posição continua inalterado, ou seja, continua em -1, sinalizando que não tem nenhuma posição onde tem aquele nome que foi procurado. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Maravilha. A gente vai usar agora essa nossa função busca cliente nome. Primeiro, vamos completar o case 4, né, que a gente tirou. Case 2, case 3. Olha o case 4. Se não tem cliente cadastrado, nenhum cliente foi cadastrado até o momento. Se houver clientes cadastrados, aí a gente precisa chamar essa nossa função buscar nome do cliente, buscar cliente nome. Só que esse busca cliente nome, ele retorna o inteiro. Então, eu vou colocar aqui int resultado da busca é igual ao retorno dessa função.
E essa minha função pode retornar ou o valor menos 1, ou qualquer outro valor que na verdade é a posição do cliente que foi buscado. E aí a gente pode verificar se esse resultado da busca for igual a menos 1, significa que ele não encontrou cliente nenhum. Aí eu posso colocar o printf aqui. Nenhum cliente foi encontrado com esse nome. /n. E caso contrário, a gente não precisa fazer nada, né? Então não tem um else aqui. Para que tudo isso, né? Primeiro, verifique, se vocês derem uma olhadinha, olha o case 4, ele fica mais organizado. Ele faz só as verificações que são pertinentes dentro da main. Então ele faz a verificação da quantidade de clientes para verificar se ele vai fazer a busca. Se ele não fizer a busca, ele dá o break aqui mesmo, né? Sai do case. Caso contrário, ele continua. Aí ele chama uma função que tem a responsabilidade específica de fazer a busca do cliente por nome e retorna um resultado. Esse resultado pode indicar para mim, olha, se for menos 1, que não tem nenhum cliente cadastrado com esse nome. Tudo bem? Fica pequenininho. Se a gente tiver que fazer alguma modificação no processo de busca do cliente por nome, a gente vai direto nessa função que está definida aqui em cima. Tudo bem? E outro detalhe que é interessante. Como a gente tinha começado a conversar, esse meu editar cliente nome, ele depende da posição que foi encontrado do cliente, para então fazer o processo de edição. Olha como é que vai ficar o nosso case 5, que é editar dados de um cliente. Eu vou lá então, case 4, case 5. Então, é editar os dados de um cliente. Vou tirar esse printf daqui. Primeira coisa, se eu vou editar alguma coisa, eu preciso ter cliente cadastrado. Então, eu vou colocar aqui que se o meu quantidade de cliente continuar em 0, é a mesma verificação, né? Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ficar a mensagem padronizada. Se isso acontecer, nenhum cliente foi cadastrado até o momento. Ele dá um break, sai do case, maravilha. Se ele não entra nesse if, significa que nós temos sim cliente cadastrado. E o que a gente precisa fazer? Qual que é o processo? Primeiro, eu preciso buscar o cliente. Só que já tem uma função que faz isso. Então, novamente, eu posso colocar aqui, ó, int, posição do cliente, edição. Como que eu obtenho essa posição? Eu preciso chamar essa minha função, que é a busca cliente por nome. Porque é o mesmo processo que a gente vai fazer. A gente vai perguntar o nome, vai buscar em cada uma das posições, e se tiver encontrado alguém, ele retorna e coloca para mim aqui nesse posição cliente edição. Tudo bem? Percebam que quando a gente define uma função, como a nossa busca cliente nome, ela foi definida como retorno do tipo inteiro. Significa que depois de ela executar tudo que está dentro das chaves, ela retorna algum valor. Tudo bem? E esse valor tem que ser do tipo inteiro. E a gente está pegando aqui, olha, o retorno da função coloca aqui, para quê? Justamente para a gente fazer a mesma coisa, né? Se essa minha posição for igual a menos 1, novamente, a gente não tem nenhum cliente cadastrado com esse nome. Printf, não há cliente cadastrado com esse nome. /n. Caso contrário, significa que tem sim, e esse cliente está na posição cliente edição. E o que a gente faz? A gente chama a outra função, que é a editar cliente. E editar cliente com os dados de qual posição? Justamente com a posição cliente edição. Tudo bem? E eu posso até colocar aqui, né? Olha, printf, dados editados com sucesso. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha só. Tudo. Maravilha. O nosso código vai ficando mais enxuto, vai ficando... A gente consegue entender o que está acontecendo aqui sem muitas linhas, não vai ficando poluído. E outra coisa que é muito interessante da utilização de funções é que a gente não precisa ficar replicando o código. Ok? Deixa eu colocar para executar para a gente ver se funciona, tá com algum problema aqui. É o i, né? Eu copiei o i, só que ele não foi declarado aqui. Ah, outro detalhe, olha só.
Esse pedacinho de código, se vocês lembrarem um pouquinho, eu dei Ctrl X e Ctrl V aqui. Esse for estava dentro da main. E se a gente for lá na main, cadê a main? Ele já tinha um inteiro i declarado aqui. Só que o i que foi declarado dentro da main não vale dentro dessa minha busca cliente-nome. Por quê? É como se fossem locais diferentes das variáveis. Esse i, como foi declarado dentro das chaves da main, ele só vale aqui dentro. Nessas chaves até esse fecha-chaves que é o da main. Se eu quiser utilizar um i dentro desse meu busca cliente-nome, eu preciso declarar ele aqui. Só que esse i do busca cliente-nome é diferente do i da main. São duas variáveis diferentes, são dois locais de memórias diferentes. Tudo bem? Ele estava dando um problema justamente disso, né? Ele está falando, olha, quem que é esse i que não foi declarado? Precisa ser declarado aqui dentro. As únicas coisas que, se vocês perceberem também, olha, esse meu lista cliente e esse meu quantidade de clientes, eu acessei tanto no busca cliente nome, eu acessei também no editar clientes, olha ele aqui, lista cliente. Não foi necessário quantidade, né? Mas por que eles são válidos em tudo isso? Porque eles são globais. E como eles são globais, todo mundo pode acessar. Ok? Deixa eu só voltar aqui e compartilhar minha tela inteira com vocês, para vocês verem executando. Pronto. Deixa eu voltar aqui e executar. Então, olha só. Eu tenho o meu programa, né? Eu vou começar, se eu colocar, por exemplo, a opção 5 direto. Ele colocou para mim que nenhum cliente foi cadastrado até o momento. Tudo bem? Seria a mesma coisa, por exemplo, da opção 3 ou da opção 4. Não tem. Vou cadastrar um cliente aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. O nome vai ser Joyce, a rua vai ser Brasil, número 10, o bairro é Centro, o telefone é 12, 1, 2, 3, 4, 0, 9988. Fiz o cadastro. Se eu colocar para listar, então eu tenho os dados do cliente, o único cliente que foi cadastrado. Se eu colocar agora para buscar, eu vou colocar aqui que vai buscar a Ana. Então, nenhum cliente foi encontrado com esse nome, tá correto. E percebam que agora ele está chamando a função e não está realizando tudo dentro do case. Se eu colocar agora para editar os dados, ele vai perguntar para mim, olha que é o mesmo processo, né? Se for a Ana. Não há cliente cadastrado com esse nome. Por quê? Porque eu não tenho nenhum cadastro com esse nome. E se eu não tenho nenhum cadastro com esse nome, não tem como editar. Eu vou colocar de novo para buscar o cliente por nome. Vou colocar a Joyce aqui. Ele apresentou os dados. Tudo bem? Se eu colocar agora o case 5, editar os dados de um cliente, vou colocar a Joyce. Ele apresentou duas vezes, né? A gente arruma isso. Os dados, e esses dados foi da função de buscar cliente por nome. Esse dados atuais do cliente está sendo chamado onde? Dentro da função de edição. E agora ele está pedindo para mim, olha, qual que é o CPF? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 1, 2. O nome vai continuar sendo Joyce, a rua vai ser Brasil também, só que o número agora é 213, o bairro é Centro e o telefone é 12, 1, 2, 3, 4, 5. E ele colocou para mim, olha, os dados foram editados com sucesso. Se eu colocar para listar de novo, agora os dados estão diferentes, foram atualizados. Tudo bem? Deixa eu sair. Bem, vamos arrumar primeiro, né, o processo de tá apresentando duas vezes na edição. Por que que tá acontecendo isso? Olha só, lá no nosso case que a gente acabou de preencher, que é o case 5, a gente chama primeiro a função busca cliente nome, e depois, se ele encontrar, né, se a posição for diferente de -1, a gente chama essa função editar cliente com a posição. Um detalhe aqui, vocês perceberam que a chamada dessa função, a gente fez a atribuição dentro de uma variável e nesse caso aqui a gente não atribuiu nada a variável nenhuma? Por quê?
Porque a função busca cliente nome, ela tem um retorno. Depois de ser executada, ela retorna o inteiro. A função editar cliente, ela não tem retorno nenhum. Ela só executa e finaliza. Ela não devolve nada. Tudo bem? Então vamos arrumar. Como que a gente arruma isso, né? A gente vai fazer mais uma modificação aqui. Antes dessa modificação, já para a gente reaproveitar código, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Percebam uma coisa. Na função editar cliente, a gente está fazendo a atualização não, a apresentação dos dados, vou até copiar ele aqui, dos clientes. Depois, na nossa função busca cliente nome, tem também a apresentação dos dados. Depois ainda, no nosso case 2, tem de novo. Vocês estão percebendo que a gente está replicando o código? Toda vez a gente fica... E se quiser, por exemplo, eu quero mudar o formato de apresentação, eu vou ter que andar em cada um desses pedacinhos e modificar todo mundo. O que a gente pode fazer para melhorar? Criar função. Então, o que eu vou fazer? Lá em cima, antes de todo mundo, eu vou criar uma nova função, que vai ser função para apresentar os dados do cliente da posição X. Tudo bem? Então, essa é a minha função. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que minha função não precisa retornar nada. Então, nada. Essa minha função vai chamar imprime cliente. E essa minha imprime cliente, ele vai receber o inteiro, que é o X. Quem é o X? É a posição. E o que eu faço aqui? Eu simplesmente, dei um Ctrl V aqui. Ele faz um printf do nome da posição X. Ele faz um printf do endereço da posição X. X, tá faltando mais um, né? Que é o bairro. Da posição X. Ele apresenta o CPF da posição X e ele apresenta o telefone da posição X e depois só coloca um tracinho aqui, só uma firulinha. E o que eu vou fazer agora? Toda vez que eu quiser imprimir alguém, eu chamo essa função passando de qual posição que eu quero apresentar. Por exemplo, aqui nessa minha função editar cliente, ele está apresentando os dados do cliente que está nessa posição. Então, ao invés de replicar tudo isso, eu vou chamar a minha função imprime cliente e passando essa posição. E olha, essa posição foi passado como parâmetro da nossa função. Tudo bem? Então, editar cliente, posição. Maravilha. No busca cliente nome, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou falar para ele imprimir ninguém. Ele só vai encontrar a posição da pessoa que eu estou buscando. Então, ele vai fazer essa verificação. Quando ele encontrar o nome que está sendo buscado, a gente já pode até fazer direto aqui, olha, return, vai ficar até mais bonito. Return posição. Então, ele vai fazer o quê? A partir da primeira posição, ele verifica o nome dessa primeira posição, que é a posição I, é o nome de busca? Não. Aí ele vai para o I igual a 1, que é a segunda posição. E agora, o nome da lista na segunda posição é o nome do busca? É igual ao nome busca? Se for, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para fora esse posição nome, que é Perdão, não é a posição nome não, gente, é o I. Estava errado aqui. É a posição do I. Por quê? Quando ele entra nesse if, que está dentro do for, significa que nessa posição I ele encontrou o nome que ele estava procurando. Então, ele retorna o I, que é o quê? É justamente a posição do cliente que eu estou buscando. Ok? Só que a gente vai precisar modificar algumas coisinhas lá no buscar cliente por nome. Cadê o buscar cliente por nome, que é o 4. Olha o que a gente fez aqui. Nós pegamos o resultado busca e falamos, olha, ele vai receber o retorno dessa função. Essa função pode resultar em -1, que é quando o cliente não é encontrado, ou, caso contrário, significa que ele encontrou. Aí a gente precisa fazer o quê? Olha, imprime o cliente. Em qual posição? Na posição que retornou nesse meu resultado da busca. Tudo bem? Até aqui? A gente está precisando fazer só mais umas. Maravilha. E aqui, olha só, no nosso case 3, a gente está fazendo impressão também, né? Imprimindo os dados na posição I. Ao invés de deixar tudo repetido, eu vou fazer o seguinte, vou apagar e vou chamar o meu imprime cliente na posição I. Acho que tem mais ainda.
Case 2, que é a listagem. Ao invés de ficar também chamando toda hora, vou chamar o imprime cliente na posição I. Olha como o código vai ficando limpinho. Se eu quiser, vamos supor que eu quero mudar o formato da impressão. Eu vou só na função aqui em cima, imprime cliente, e se eu quiser fazer qualquer firulinha aqui ou adicionar alguma coisa, qualquer modificação, eu faço só aqui e todo mundo verifica. Então, deixa eu colocar para imprimir, para funcionar. Vou cadastrar um cliente. Vai ser a Joyce de novo. Vou Brasil, 10, centro, 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Vou chamar o listar. Olha só, ele imprime para mim nesse formato. Quando eu for colocar, por exemplo, a busca do cliente, 4, se for a Joyce, ele encontrou e imprime. Se for 4 de novo, eu vou colocar a Ana. Nenhum cliente foi encontrado. Se eu chamar agora, né, o editar dados do cliente, se eu chamar a Ana, não tem como editar, por quê? Porque não tem ninguém cadastrado com esse nome. Agora, se eu falar da Joyce, ele apresenta agora uma única vez os dados atuais do cliente e pede novamente esses dados. Se a Joyce ainda, vai ser Brasil, centro, telefone, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Vou colocar para listar. Nós temos também os dados aqui alterados. Tudo bem até aqui? Sim. Acho que fica até melhor para ver se tem algum erro. Fica realmente, Dilane, só um detalhe para vocês quando vocês estiverem criando funções, cria a função, chama ela para testar, porque se vocês fizerem tudo de uma vez e depois tentar utilizar tudo de uma vez, fica difícil de encontrar onde está com problema, o que não está funcionando direito. Então, vão por partes. Ok? E tá faltando, então, para a gente finalizar, e eu vou fazer também através de uma função, a opção 6, que é salvar os dados em arquivo. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, vou criar uma função. Função para salvar os dados dos clientes em arquivo. Vou criar um arquivo com a listagem dos meus clientes. Então, novamente, eu vou falar que essa minha função não retorna nada e vou chamar ela de salvar dados. E ela não precisa receber nada de fora. Por quê? Porque ela já tem acesso à lista dos clientes cadastrados e ela tem acesso também à quantidade de clientes cadastrados. Então, não preciso passar nada que ela não saiba. O que nós precisamos fazer agora aqui, né? Quando nós estamos trabalhando com operação de salvar dados no arquivo, nós precisamos, antes de qualquer coisa, criar um ponteiro. E é um ponteiro do tipo file. Como que eu faço isso, né? Vou colocar aqui meu file, um asterisco, e eu vou chamar de arquivo. Isso daí é o padrão de manipulação de arquivos em C. Eu preciso de um ponteiro. Um ponteiro, na verdade, ele armazena um local de memória onde esse nosso arquivo vai ser criado. Tudo bem? E eu preciso, antes de começar a escrever qualquer coisa, armazenar qualquer coisa no meu arquivo, eu preciso abrir. Como que eu faço isso? Eu vou falar que o meu arquivo recebe o resultado da minha operação de abertura. E vocês vão ver que todas as funções de manipulação de arquivo, elas começam com F, que é de file, né? De manipulação de arquivo. Então, F, e se é para abrir, fopen. Esse meu fopen, ele precisa receber duas informações. Primeiro, o nome do arquivo que eu vou fazer a manipulação, eu vou chamar aqui de clientes.txt. E o segundo na verdade, é o formato que eu vou abrir esse arquivo. Tem 3 formatos, basicamente, né? Quando a gente está trabalhando com TXT. Eu posso abrir o meu arquivo para escrita, write, que é o W só. Eu posso abrir o meu arquivo para leitura, que é o read. Ou eu posso abrir como A, que é o append. O append, ele é também para escrita. Qual é a diferença do A para o W? Quando a gente utiliza o W, se ele encontrar um arquivo existente já no local, né, que ele está procurando, ele apaga todo o conteúdo e escreve de novo.
Se eu utilizar o A, ele continua escrevendo a partir dos dados que já tem lá. Tudo bem? Eu vou colocar aqui como W e a gente já faz o teste para a gente ver o que acontece. E um detalhe, quando a gente coloca no fopen e para a operação de escrita só o nome, né, do arquivo que vai ser criado, esse arquivo vai ser criado no mesmo local onde o nosso código-fonte está. Já mostro para vocês também. Bem, depois dessa tentativa de abertura do arquivo, eu preciso verificar se realmente foi possível acontecer isso. E eu vou verificar, na verdade, o contrário, se deu algum problema. Se der algum problema, o conteúdo desse meu arquivo vai ser nulo. Então, eu posso verificar que se o meu arquivo for igual a null, significa que deu algum problema. Então, eu vou colocar um printf aqui, só para avisar o usuário, né? Erro ao salvar os dados em arquivo. Deu algum erro. Caso contrário, else, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos acessar cada uma das posições da lista de clientes e a gente precisa ir gravando os dados no arquivo. Vocês vão ver que é bem tranquilinho. O que eu vou fazer então? Primeiro eu vou criar um int i e vou criar um for do meu i da primeira posição até a quantidade de clientes com i++. Esse meu for é só para andar de cliente em cliente. Tudo bem? E eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima, que vai ficar praticamente a mesma coisa. Eu não vou chamar imprimir cliente, porque a imprimir cliente, ela imprime os dados na tela. E agora nós precisamos imprimir os dados no arquivo. Pessoal, olha só a diferença que vai ser. Eu até dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse printf não é na tela, é no arquivo. Então, o meu printf vai virar o fprintf. E além disso, antes de apresentar o conteúdo que vai ser escrito, eu preciso indicar a referência do arquivo que foi aberto. Então, eu vou colocar o meu arquivo aqui. Adiciono um fzinho na frente do printf e dentro dos parênteses eu passo o ponteiro do arquivo que foi aberto para a escrita. E vou fazer a mesma coisa para todo mundo. Ai, T não, né, gente? É F. E aqui, antes de apresentar o conteúdo que vai ser escrito, eu preciso colocar que, olha, nesse meu arquivo, por que a gente precisa disso? Pode acontecer de, em um dado momento, a gente ter mais de um arquivo aberto para manipulação. E eu estou indicando que, olha, foi esse arquivo que foi aberto para escrever esses dados. E tá faltando aqui... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ao invés de mudar o x para i, eu vou mudar o i para x. Um int x, o x começa em 0, o x é menor do que a quantidade de clientes, com x++. Arquivo, tal. Maravilha. E pra gente ver, não, tá faltando um detalhe aqui, né? Depois de fazer esse for para escrever tudo no arquivo, a gente vai fazer o quê? Um fclose do arquivo. Abri o arquivo, né? Criei um ponteiro, abri o arquivo para escrita, verifiquei se foi aberto corretamente. Caso contrário, então nem preciso fechar porque deu pepino mesmo. Caso contrário, a gente faz toda a operação de escrita no arquivo e depois fecha o arquivo, para ele não ficar aberto lá, ocupando espaço desnecessário. E a gente precisa agora só chamar essa funçãozinha lá no nosso case 6, né? Salvando os dados em arquivo. Eu vou até deixar essa mensagem. Na verdade, eu não vou deixar a mensagem não, porque pode dar erro, né? Então, eu vou só chamar o salvar dados, só que lá no salvar dados, depois de fazer tudo, depois do for, né? Vou colocar um printf aqui, de dados salvos com sucesso. /i. Tudo bem? Então, vou colocar de novo para... Falta um ponto e vírgula aqui. Para executar... Falta ponto e vírgula aqui também. Para executar. Vou cadastrar um cliente. 123, 123, 321, traço 12. O nome vai ser aqui a Joyce de novo. Mesmo endereço. Pronto, eu vou colocar para listar. Então,
Eu tenho aqui todos os meus dados. Na verdade, eu vou até, olha, editar os dados, que é a opção 5, saiu o Brasil com tudo maiúsculo. Então, tem os dados, CPF 123 4, 5, 6, 7, 8. O nome é Joyce Mendes. A rua é Brasil com R minúsculo. 10, Centro, 19, 98, 456. Prontinho. Então, listagem tá bonitinha agora. Se eu colocar para salvar os meus dados em arquivo, falou, olha, os dados foram salvos com sucesso. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê CodeBlocks? O meu arquivo aqui, código-fonte, é reg LP12306, que estava das últimas semanas. Cadê ele aqui? Olha ele aqui. E se a gente der uma olhadinha, agora nós temos o nosso arquivo aqui, clientes.txt. E olha só, ele salvou para mim. Eu vou continuar com essa execução só para a gente ver a diferença do W do R. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar uma outra pessoa aqui, que vai ser o CPF 987, pronto, 00. E agora vai ser a Jéssica. A rua vai ser a Rua das Margaridas, o número é 123, o bairro é Centro também, o telefone 19 98 988 7766. Se eu colocar a listagem, olha só, eu tenho os 2 clientes e vou colocar para salvar os dados, 6. Deixa eu só fechar ele que está aqui aberto ainda. E, opa, deixa eu fechei, ai que raiva. Deixa eu abrir de novo aqui pra gente ver documentos, CodeBlocks e eu tenho aqui clientes.txt. Olha os meus dados. Os dados do primeiro cliente, os dados do segundo cliente. Não teve replicação. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar aqui o meu programa e vou lá na minha função salvar dados, que está lá em cima, e ao invés de abrir ele como W, eu vou colocar ele como A. Tudo bem? Vou colocar para executar. Vou cadastrar um novo cliente. 6, 2. O nome vai ser... Não sei, agora vai ser a Natália. E a rua vai ser Rua Girassol, número 90. O bairro é Centro de novo. Todo mundo mora no centro. 3344. Se eu colocar para salvar agora, e a nossa operação de abrir o arquivo para salvar está como A, que é append. Olha o que vai acontecer. Vou voltar lá no CodeBlocks. Deixa eu só dar uma atualizada. Vou abrir. Por enquanto, tá bonitinho, né? Tem aqui Joyce, Jéssica e Natália. Maravilha. Só que olha o que acontece se eu continuar agora nesse mesmo programa. Eu tenho, por enquanto, no sistema só a Natália cadastrada. Eu vou colocar para cadastrar de novo. E agora vai ser... O nome vai ser a Maria Alice. E a rua vai ser... Não sei, vai ser dos Amarais agora aqui. Amarais não, né? Ai, gente, não sei. Agora é a Iris, número 78. O bairro aqui é dos Amarais. Telefone 12, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? E vou mandar salvar de novo. Opção 6. Olha o que vai acontecer. Cadê o CodeBlocks? Clientes.txt. Eu tenho aqui o Joyce que estava antes, depois o Jéssica, depois a Natália. Só que olha o que aconteceu agora. Natália de novo e Maria Alice. Eu vou colocar de novo para executar, para cadastrar. 87, só um teste. Agora, não sei, vai ser o Carlos aqui. Vai ser na rua 1, número 56 e vai ser, sei lá, no Campo Grande. Campo Grande. Telefone 12 12 12 1 0099. E vou colocar de novo para salvar. 6. Deixa eu fechar ele aqui. Vou atualizar e vou abrir. Olha o que acontece no arquivo. A Joyce e a Jéssica estão aqui bonitinho, só que elas nem estão cadastradas no sistema. Olha o que aconteceu. Natália,
Aí depois a gente colocou Natália e Maria Alice. E depois ele colocou de novo uma replicação da Natália, Maria Alice e Carlos. Então o que está acontecendo? Toda vez que a gente entra para salvar dados e definindo como A, ele vai andar de novo da primeira posição até a última. Tudo bem? Aí teria duas formas diferentes da gente resolver esse problema. O mais simples seria o que? Olha, eu vou definir como W, toda vez que for para salvar alguma coisa no arquivo, ele apaga tudo e começa de novo. Desse jeito eu não tenho replicação. Ou a gente poderia criar uma outra variável que indica para mim qual é o dado que foi, qual foi o último dado cadastrado no arquivo, né, escrito no arquivo, e aí a gente teria que modificar esse for aqui para não começar da primeira, mas começar da primeira posição depois da última que foi colocada no arquivo. Tudo bem? Deu para vocês verificarem essa diferença entre o A e o W? Eu sim. Maravilha. Eu sim, inclusive, você falou do Amarais, saudades. Era pertinho, né, Dani? Ah, demais. Ah, mas é bom porque lá no Campo Grande, pelo menos, a gente tem um espaço nosso, né? É uma discussão complicada, né? Mas dá saudade mesmo. Pra mim, nossa, ficava tão mais pertinho, só subir uma avenida e ir infinito ao além, mas não era tão infinito ao além como é no Campo Grande. Bem, pessoal, acho que com isso a gente finaliza, né? É isso mesmo. A gente finalizou todas as funcionalidades, utilizamos funções aqui também, né? Tem alguns outros detalhes que a gente poderia. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, olha, ao invés de colocar o cliente direto, o cadastro do cliente direto aqui, a gente poderia colocar tudo isso daqui dentro de uma função. E aí, chama a função aqui dentro ao invés de deixar tudo aqui diretão. Ok? Eu vou finalizar a gravação aqui.